Olá, amigos. Aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é como e quando sair de uma relação médico-paciente. O tema também poderia ter chamado de quando e como o médico pode se recusar a atender. Vamos lá? Quem é médico já passou por uma situação extremamente constrangedora e, infelizmente, cada vez mais frequente. Se você, médico, ainda não passou por isso, aguarde a sua vez. Um paciente ou familiar quebra o vínculo de confiança e rompe a relação médico-paciente, passando a tratar o médico de forma agressiva, desacatando, caluniando, difamando ou injuriando, não seguindo as orientações e condutas, falta injustificada nas consultas e retornos e até com ameaças veladas, agressões físicas ou morais e mesmo problemas de pagamento de honorários. Isso, por óbvio, faz com que o médico perca o desejo de continuar sendo o médico assistente daquele paciente. Como declinar do atendimento desse paciente de forma juridicamente correta e segura? Esse é o nosso tema de hoje. O dever do médico de prestar atendimento ao paciente não é absoluto. O médico detém o direito de exercer sua profissão com autonomia e liberdade profissional, inclusive podendo se recusar a atender a quem não deseje. Quando ocorre algum tipo de constrangimento do médico com o comportamento do paciente ou familiar, pode o profissional considerar não ser mais possível prosseguir com o atendimento. Para começar, importante saber que a renúncia do médico em continuar como médico assistente jamais pode caracterizar abandono de paciente. Tomado esse cuidado essencial e inicial, tal conduta do médico tem total respaldo jurídico e ético, desde que sejam comprovadamente tomadas algumas cautelas e obedecidos alguns requisitos. O Código de Ética Médica garante ao médico os seguintes direitos. O médico exercerá a sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico naquele município, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. O médico que vai suspender a assistência deve comunicar a decisão com antecedência suficiente para que seja providenciado outro médico e permanecer acompanhando até que o substituto assuma, justamente para evitar risco de agravamento ou sequelas nesse período. Em caso de urgência ou emergência, o médico deve intervir e pode declinar de continuar o atendimento apenas quando cessada aquela situação de risco ou alguém o substituir. É vedado ao médico abandonar pacientes sob seus cuidados, ocorrendo fatos que, a critério exclusivo do médico, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional. O médico tem o direito de renunciar ao tratamento, desde que comunique previamente ao paciente ou ao seu representante legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que o suceder. Em síntese, se o médico reconhece existirem fatos que possam trazer desconforto ou implicações no relacionamento profissional com o seu paciente, não havendo mais confiança mútua, pode e deve declinar de atendê-lo, desde que comunique esse fato e coloque o histórico médico daquele paciente à disposição dele e do médico que vai dar continuidade ao tratamento. Sempre que a critério ocorrer a ruptura da relação médico-paciente, pelo bem do próprio paciente, deve ser alicerçada em confiabilidade, cooperação e respeito mútuos. Então, nesse caso, pode e deve o médico justificar e informar sua decisão ao paciente ou familiar para que possa ser dispensado da assistência médica prestada àquele paciente. Ao formalizar essa decisão, o médico informará ao paciente os possíveis riscos e as possibilidades de comprometimento do resultado causado pela descontinuidade do tratamento naquele momento. Algumas particularidades adicionais devem ser observadas. O médico deve fornecer ao paciente o relatório completo, escrito, com todas as informações e documentos necessários do atendimento para que ele o leve ao seu novo médico.
Tal cuidado garante a continuidade do tratamento do paciente, evita a alegação de abandono e assegura uma transição para o próximo profissional. A decisão de não continuar como médico assistente do paciente não deve ser comunicada aos familiares se o paciente possui boa capacidade intelectual e seja capaz de tomar suas próprias decisões. O médico não está obrigado a fazer atendimento eletivo a paciente a quem não queria atender. Atenda o paciente com cordialidade quando for por ele procurado pessoalmente para solicitar cópia de documentos ou relatórios. Quando a relação estiver fragilizada, não responda a mensagens ou solicitações virtuais de pacientes. É prerrogativa do médico a decisão de responder ou não esse tipo de mensagem. Nesse caso, se resume apenas a solicitar o comparecimento presencial do mesmo no consultório para que solicite formalmente e por escrito o que deseja. Ao entregar cópia do documento solicitado presencialmente pelo paciente, colete um recibo assinado pelo paciente em uma outra via, com data, horário de entrega e nome de eventuais testemunhas. No caso de um médico se recusar a continuar o atendimento e ele for servidor público ou em função pública, adicionalmente às cautelas já ditas, comunique fundamentadamente por escrito a decisão aos seus superiores. Tudo deve estar detalhadamente registrado em prontuário e a cópia do relatório solicitado pelo paciente para ser levado ao novo médico e o recibo da entrega desse relatório também devem fazer parte do prontuário. Pode-se resumir as diretrizes da seguinte forma: deve constar detalhadamente no prontuário o motivo da recusa do atendimento, comunicar a recusa do paciente e, a depender do caso, ao representante legal do paciente ou ao seu superior, se atividade pública, se possível, com a presença de testemunha no ato, e encaminhar o paciente para outro profissional com relatório do caso. Respeitados comprovadamente todos esses cuidados, pode o médico se recusar a atender, por exemplo, quando a situação contrariar os ditames de sua consciência ou até quando, por algum motivo, não deseja, como simples fato de não gostar do paciente. Seguindo esse guia, não há nenhum tipo de ilícito jurídico nem ético se o médico se recusar a atender alguém. Com esses cuidados, a recusa de atendimento do médico àquele paciente não se enquadra em omissão de socorro. Se o tratamento ou procedimento foi pago na totalidade e não prestado como um todo, deve-se analisar a possibilidade de devolução total do valor, mas é lícito o médico reter a parte do pagamento pelo serviço já prestado. Se ofendido de alguma forma, o médico deve fazer o máximo para se eximir de revidar as ofensas ou as agressões recebidas do paciente, se valendo do Conselho de Medicina de sua circunscrição para requerer seu direito de desagravo público quando entender necessário. A busca pela justiça criminal ou por reparação civil são direitos do médico ofendido enquanto cidadão e podem e devem ser por ele requeridos. Por hoje é só. Participe! Mande suas dúvidas, inscreva-se em nosso canal. Grande abraço a todos e até a semana que vem.